Então, pessoal, iremos iniciar uma videoaula aqui com um assunto interessante, que é em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Iremos falar da renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Porém, o artigo 147, segundo parágrafo do Código de Trânsito Brasileiro, exige que a validade da Carteira Nacional de Habilitação para condutor com idade inferior a 50 anos é de 10 anos. 10 anos. E a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, é 5 anos. E a cada 3 anos, para o condutor com idade igual ou superior a 70 anos. Dá para entender em relação ao que significa essa norma que foi dada pela nova Lei 14.070 de 2020 ao Código de Trânsito Brasileiro. Porque 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, e 3 anos para condutor com idade igual e superior a 70 anos. Porém, o artigo o artigo 261, inciso 1º, medida administrativa do Código de Trânsito Brasileiro, tratando-se de suspensão da CNH. Tratando-se da suspensão do CNH por acúmulo de pontos. No período de 12 meses, a pontuação varia em acordo com o tipo de infração cometidas. No período de 12 meses, o acúmulo de pontos vai ser de acordo com o número de tipo de infração que for cometido. Os tipos de infração. Quando rege tipo de infração, você pode tomar uma infração média, pode ser tomando em gravíssimo e pode também tomar grave. Isso varia. Os tipos de infração. Fica impedido de receber o quê? A sua CNH definitiva. Caso você atinja 20 pontos, você vai ficar impedido de receber sua habilitação definitiva. Porém, entenda, vou dar um exemplo. Duas infrações gravíssimas, se no período 12 meses você já não pode tomar uma média e uma grave, e você tomando duas gravíssimas, dependendo de como se fala, o tipo de infração já está automaticamente, você já foi pedido de receber sua habilitação definitiva. Porém, entenda, observe, no período de 1 ano, não cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou média, e nem foi reincidente em nenhuma infração média, de natureza média, terá sua habilitação definitiva. Você não cometeu nenhuma infração, sabendo que será suspensão do direito de dirigir se você atingir os 20 pontos. Mas temos uma situação que podemos entender melhor. Por quê? A pontuação varia de acordo, olha, a pontuação varia de acordo com o tipo de infração cometida. Aí é onde está o problema. Quando dizer o tipo de infração cometidas, esse tipo de infração ela pode trazer uma suspensão do direito de dirigir. Porque você tomou duas infrações gravíssimas. Essas duas infrações gravíssimas, ela rege o quê? Uma situação perigosa. Que quando falamos de gravíssima, ela já atinge o quê? O foco de uma suspensão do direito de dirigir. Porém, no período de 1 ano, já está esclarecido que o condutor não poderá tomar essas infrações, ser vítima dessas infrações, no período de 12 meses. Não ter cometido nenhuma infração, aí é outra história. De natureza grave ou gravíssima ou média, já pensou? Maravilha. E nem foi reincidente em infração média. Quando se fala reincidente, é aquele condutor que ele esteve
uma infração e cometeu a mesma infração. Aí, quando rege esse período em 12 meses, ele se complica, porque essa reincidência vai ser acumulada e ela vai ser julgada pelo quê? Pelo um ato de indisciplina. Porém, nem foi reincidência. Quando a pessoa não foi reincidência, é muito bom. Aí sim, aí você terá sua habilitação definitiva. Será suspensa o direito de dirigir? Todo mundo sabe, todos nós sabemos que ao atingir 20 pontos, quando você não tem a sua atividade remunerada, você atingiu 20 pontos, você está automaticamente reprovado de sua habilitação, que você não pode ter o direito de dirigir definitivo, porque você foi suspenso o seu direito de dirigir. Isso quer dizer o quê? Há normas do Código de Trânsito Brasileiro, que foi suspensa. Você teve sua habilitação suspensa. Quando se tem a sua habilitação suspensa, porque você não vai poder dirigir. Vamos continuar. Iremos falar de medida administrativa do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 64 do CTB, de acordo com a Lei 14.071 de 2020, estabelece que criança menores de 10 anos, menor de quê? 10 anos, é a resposta, 10 anos, que não tenha atingido o quê? Uma altura de 1,45 m de altura, que não tenha atingido 1,45 m de altura, devem ocupar o quê? O banco traseiro, utilizando equipamento de retenção de acordo com o quê? De acordo com a norma de trânsito brasileiro, com o CONTRAN, que rege essas normas. Então, qual é a resposta certa de uma pergunta de estilo essa? Uma criança que não tem atingido 1,45 m e se tem que ter pelo menos ser de 10 anos em diante. Menor idade, 10 anos. Para, caso contrário, ele irá ser conduzido do banco traseiro do veículo utilizando equipamento de retenção adequado. Beleza? Porém, vamos à frente. Iremos falar do artigo 244, inciso 5º do CTB, medidas administrativas. A idade mínima permitida para o transporte de criança em veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Qual é a idade mínima que a criança tem o direito de ser transportada em veículo de 2 ou 3 rodas, professor? A idade mínima é 10 anos. Menos de 10 anos é contra a regra, contra a lei. O condutor será punido com infração gravíssima e vai assumir uma grande responsabilidade de acordo com o ato de sua falta de responsabilidade cometida, porque uma criança com menos de 10 anos ela é indefesa. Ela não tem a sua própria segurança em relação à moto ou triciclos. Porém, o artigo 40, inciso 2 do CTB, os veículos que não dispuserem de luz de rodagem, que é a luz diurna, luzes diurna, é a DRL, deverão manter acesas os faróis. Esses veículos que não tiverem a luz diurna de rodagem, eles deverão manter acesas seus faróis, porque os veículos que já têm, no momento que você dá o início da partida, eles automaticamente já acendem seus faróis. Porém, esses que não têm a luz diurna, deverão manter-se acesa os faróis aonde? Nas rodovias de pista simples, situada fora dos perímetros urbanos durante o dia. Então, é obrigatório o uso de faróis de veículo, utilizar os faróis nas rodovias de pista simples, situada durante os perímetros urbanos
e durante o dia. Essa é a norma do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro, que rege a nova Lei 14.071 de 2020. Porém, vamos dar continuidade. Porém, o artigo 134, inciso 2 do CTB, a Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021, diz que as campanhas de chamamento de consumidores, as campanhas de chamamento de consumidor, o que quer dizer isso, professor? Campanhas de consumidores para substituir quem? O reparo de um veículo não atendido no prazo de 1 ano deverão constar no certificado do licenciamento anual. Essa campanha de consumidores em relação aos veículos a partir de 2021, tem que ser substituído esse reparo de veículo não atendido no prazo de 1 ano. O proprietário deverá constar no certificado de licenciamento. Se não estiver, você não vai conseguir fazer o licenciamento do seu veículo. E também não faz uma transferência, porque tem que fazer essa consumidor, é chamamento de consumidor. Isso é determinado por lei para a substituição do reparo de veículos não atendidos. Quando diz não atendido no prazo de 1 ano, porque vai ter que levar esse veículo à concessionária, não vai pagar nada, ele vai ter que fazer essa substituição do chamamento de consumidor do período de 1 ano para se possa licenciar seu veículo. Conduzir motocicleta, motoneto, ciclomotor, com a utilização do capacete de segurança sem viseira, é uma situação que não é tão boa. Mas, porém, o óculos de proteção, em desacordo com o regulamento de quem? Quem é o órgão que determina esse regulamento? O CONTRAN. Temos a isso, encontramos em que? No artigo 244, inciso 10º, é uma infração média. Mas é uma infração. Tem que estar atento em relação a isso. Não podemos conduzir motocicleta e etc. com um capacete que não tem condições de uso ou óculos. Porque um capacete sem viseira, ele não vai ter proteção alguma. Um óculos também que não é apropriado para o uso exclusivo desse veículo também não vai dar uma segurança, uma proteção a esse condutor. Então, rege o quê? Uma infração, inciso 10, artigo 244. Beleza? O artigo 159, inciso 1º, pedido administrativo do Código de Trânsito Brasileiro, a partir da entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, que alterou vários artigos do CTB. Vários artigos do CTB foi alterado a partir dessa lei. Porém, o que queremos dizer com isso? Caso a fiscalização consiga, através de verificação do sistema, comprovar que o condutor está habilitado, caso o agente de trânsito consiga fazer uma verificação em relação ao seu aparelho de celular e verifique os dados de sua habilitação, da documentação de seu veículo digital, pode ter isso em seu aparelho, e você ficará impedido. Por quê? Se comprovar que você está habilitado e o seu veículo está em dias, o porte do documento de habilitação poderá ser dispensado. Não tem problema algum. Se você tem a convicção de que seus documentos e sua habilitação está tudo em dias, e sua internet no seu aparelho também está em dias, pode ficar tranquilo, pode viajar com o seu celular, que o porte do documento de habilitação e do veículo está dispensado, entendeu? Isso rege a Lei 14.000 de 2020, entendeu? Porém,
o artigo 148, medida administrativa do CTB, que o exame continuará obrigatório para quem? Isso é para condutores, para os condutores das categorias C, D e E. Para obtenção da renovação da CNH. Para obter a renovação da sua CNH e que tem validade de 2 anos e 6 meses. Se no período de 2 anos e 6 meses você tem que fazer esse exame para renovar sua habilitação e depois continuará, após 2 anos e 6 meses, você tem que fazer novamente para comprovar que esse documento está em dias. Porém, para o condutor com idade inferior a 70 anos, o exame toxicológico. Esse é o exame para condutor com idade inferior a 70 anos. Porém, vamos dar continuação, quem iremos falar dele aí para frente, dentro do assunto, porque não é só ter o exame e tal e etc. Mas se esse exame futuramente ele não for positivo, esse condutor vai ter problema em relação a isso. Ele vai ver isso aí para frente, entendeu? Porque o condutor, esse exame tem que dar negativo. O artigo 148, medida administrativa, inciso 5º do CTB, medida administrativa, inciso 5º do CTB, conforme a nova lei 14.071 de 2020, de 14.071 de 12 de 4 de 2021, que foi de 12 de abril de 2021, olha o que aconteceu. O resultado positivo do exame toxicológico, que é o que a gente falou, acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. Porém, se esse condutor for constado algum produto químico no sangue, álcool, entorpecentes, medicamentos, etc. Esse exame deu o quê? Positivo. Esse candidato, esse cidadão, ele ficará por 3 meses isento de fazer novo exame. Você seria capaz, você como um patrão, de deixar o seu motorista em casa por 90 dias para ele se recuperar para fazer um novo exame para ele poder voltar a trabalhar? Você, motorista, terá esse privilégio todo? Então se cuide, porque é perigoso você ficar sem seu emprego. Então, isso é o tempo determinado, é 3 meses, caso não o exame der negativo. Pessoal, essa aula eu vou encerrando ela por aqui. É uma aula administrativa para o Código de Trânsito Brasileiro. Falamos de lei, medidas administrativas e também tem suas punições e as penalidades. Gente, aqui é o Herói BB. Peço a vocês que dê um ênfase nesses videoaulas, compartilhe, comente e me ajude a melhorar, a ver se o meu trabalho tem êxito. Eu quero mais crescer no meu conhecimento, na minha disposição para fazer meus videoaulas, para ajudar a quem necessita de ter alguma informação. Não se recuse, compartilhe com alguém, dê uma opinião em relação a meus vídeos. Pessoal, e obrigado, aqui é o Herói BB e estamos juntos. Um abraço, tchau, estamos aqui. Só que falar comigo, qualquer coisa procura o Herói BB, tá bom? CFC, Herói BB.